Olá pessoal, meu nome é José Neto, eu sou aluno de Psicologia da Nassau e estou aqui para mais um episódio do nosso podcast, Movecast, que é um podcast sobre psicologia do esporte, mas que a gente não aborda só a psicologia, como também outras áreas. Então, ao longo dos episódios, a gente vai abordar, trazer outros profissionais de outras áreas também, e ampliar esse conhecimento, né? E estou aqui com a nossa professora Fabiana, do nosso curso de Psicologia na Nassau, e ela é professora também da disciplina de Psicologia do Esporte. Então, professora, por favor, se apresente. Boa tarde, quer dizer, né? Enfim, muito obrigada, né, pelo convite de participar aqui no Movecast, esse projeto tão importante acerca da psicologia do esporte, não só da psicologia do esporte, mas do esporte em si, né, de falar sobre o esporte, de abordar as questões relacionadas à importância do esporte, né, enfim. Eu sou a professora Fabiana Cruz Soares, como o José já colocou, sou psicóloga, sou professora da Uninassal Parnaíba, né, já tem 10 anos. Atualmente também estou como professora substituta na UFDPAR, né, completando um ano agora, ainda tenho mais um ano pela frente lá. E também sou psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, né, aqui da cidade de Parnaíba. Já trabalho há 13 anos aí, né, dentro das políticas públicas, né, como psicóloga. E, né, enfim, estamos aqui para contribuir, né, poder passar um pouco da nossa experiência aqui, né, junto ao Movecast. Então, professora, obrigado por aceitar esse convite, né, claro. E eu queria que a senhora falasse um pouco como a senhora começou, né, na área do esporte, né, como surgiu esse interesse em ministrar essa disciplina da psicologia do esporte e qual é o seu envolvimento com o esporte também. Certo. Então, assim, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né, de vida e de psicologia e, consequentemente, da psicologia do esporte, enfim. Né, que tudo isso acho que se entrelaça, né, tudo isso está interligado. Então, assim, quando eu era desde criança, né, sempre gostei, né, do esporte, sempre achei o esporte importante, né, e a minha família também sempre valorizou. Meu pai sempre gostou de assistir futebol e, de pequena, o esporte que eu pratiquei foi a natação, né. Então, assim, que eu pratiquei mesmo de forma sem ser aquele esporte da escola, né? Da educação física. Porque na escola a gente jogava futebol, vôlei, basquete, né? Nos intervalos, tinha competições. Mas, assim, eu nunca me dediquei, né? Especialmente a nenhum desses esportes. Mas, em relação a praticar mesmo, né, sair de casa especificamente para praticar um esporte, foi a natação. E, né, a natação foi um esporte que eu me identifiquei na época, inclusive cheguei a competir, né, ganhei até uma medalha, né, e uma medalha de prata, porque e no dia foi engraçado que eu fui a última a pular. E aí eu só escutava o pessoal dizer, nossa, ela pulou por último e ainda ganhou uma medalha. Né? Então, assim, foi bem interessante, né? Já entrando na perspectiva que a gente depois vai trazer aqui acerca da psicologia do esporte, que também o importante, né, de você competir, né, de você entender como é uma competição, que nem sempre você vai ganhar, né, e de todo esse percurso mesmo de se preparar para a competição, da ansiedade da competição e como a tua ansiedade vai interferir no teu resultado. Né? Então, eu acho que isso também é algo que a gente pode estar pontuando, né? Mas, enfim, né? Aí quando eu era criança, só que acabei saindo da natação, quando a escola começou a puxar mais, a exigir mais, né? Então sempre houve uma cobrança muito grande, né, em relação ao, ao rendimento escolar. E aí, né, eu acabei sendo mais uma telespectadora do que uma pessoa que, né, praticasse, assim, um esporte. Mas sempre gostei, né, todas as atividades propostas dentro da escola para atividade física e também as competições, a gente participava, né, mas não tinha aquele, vamos dizer assim, engajamento, né, enfim. Mas como telespectadora sempre, assim, admirei os esportes, né, tanto o futebol quanto o basquete, o vôlei, sempre assistia, né, acompanhava. E uma coisa também que eu assistia muito era a Fórmula 1.
né? E tudo isso influenciado pelo meu pai, né? Que sempre gostou muito de esporte, né? Ele, quando era mais jovem, ele jogava, claro que de forma amadora, né? No bairro que ele já morava antes mesmo de casar, e depois, quando ele casou, ele continuou do bairro. Tinha um campo de futebol, ainda tem, né? Um campo de futebol. E nesse campo de futebol sempre tinha esses campeonatos amadores, né? Você sabe, vocês devem jogar também, né? E aí ele sempre participava, né? Sempre gostou. E aí ele já demonstrava, trazia pra gente esse olhar pro esporte, né? Essa importância, o gostar mesmo, né? Do esporte. Aí pronto, passou, né? Aí teve todo aquele processo vestibular, enfim, escolher a profissão, a psicologia me surgiu aí, né? Como uma das possibilidades. Aí fiz o vestibular para psicologia, na época eu fiz psicologia e direito, né? Passei para psicologia, para direito fiquei classificada, mas não é como hoje que tem aquelas listas, Sim, né, sim. de chamados. Naquela época não tinha. Você ficar na lista de espera da federal, principalmente, se chamasse um, chamava muito, né? Enfim, mas eu acho que tudo, né, Deus sabe qual é o caminho que a gente tem que seguir na vida, e era para ser a psicologia mesmo, e sou muito feliz, né, por essa profissão. Então, fiz a psicologia na academia, né, eu fiz na UESP, né, na Universidade Estadual. E lá na UESP não tinha a disciplina de psicologia do esporte, né? Nem ouvi falar de psicologia do esporte durante a minha formação, né? Então, assim, era uma grade mais tradicional, né? Com aspectos... E o esporte acabava entrando numa discussão ou outra de uma forma mais geral, né? Até como na questão mesmo das disciplinas de desenvolvimento, né? Algo assim mais... E também nas nossas práticas enquanto estagiários, né? Que aí, às vezes a gente acompanhava em escolas, acompanhava em instituições, e aí sempre tinha o esporte como um fator ali, né, socializador entre as crianças, algo que a gente, né, sempre via observando dentro da nossa prática, mais dentro da instituição, mas sem aquele olhar mesmo da teoria, né, de ter realmente uma referência, de ter uma base, né, porque não tinha de fato a disciplina. Né? Aí veio, né, o percurso, né? Me formei, fui trabalhar inicialmente na clínica, né? Mas na clínica a gente acaba tendo contato com várias questões, né? Com várias áreas, e sempre aparece, né, pessoas que têm, seja um atleta amador, seja alguém que traz alguma demanda relacionada ao esporte. Então, esses primeiros contatos, eu acredito que vêm justamente dessas demandas dos nossos pacientes na clínica, né? Então, assim, eu tive contato com algumas demandas, né, de alguns pacientes, mas ainda não tinha aquela referência teórica, né, mesmo mais aprofundada, de ter esse olhar. Não, o meu olhar era enquanto uma terapeuta, baseado na terapia cognitiva comportamental, que recebia a demanda e ia trabalhar em cima da demanda, né? Aí, né, tudo bem. Foi quando eu fiz aí em 2010, eu fiz o concurso para cá, em 2011 eu vim para cá. Mas lá em Teresina, que, né, eu sou de Teresina, ainda não falei esse detalhe, né? Mas lá em Teresina eu fazia academia, né? Eu praticava musculação, né? Então teve um tempo também que eu fiz dança, né? Eu sempre gostei de me movimentar e tal. Teve um tempo que eu fiz dança e aí eu fiz a musculação. Aí, quando eu vim para cá, eu senti a necessidade de dar continuidade na musculação, né? Em 2010 passei no concurso, 2011 vim morar aqui. E aí eu vi a necessidade de me matricular novamente, né? Em uma academia e tal. Experimentei uma, não gostei muito, fui para outra, né? Aí fiquei. E assim, aí a partir de então, né, sempre estou me movimentando. Nesse percurso, né, surgiu aí outras atividades, voltei para a dança, fiz também crossfit, né? Eu tenho até um desejo, né, de, quem sabe, de voltar para natação, mas até então não deu para conciliar, né? Até porque existe aí uma questão do meu horário, enfim, que é bem complicado. Bem corrido. Mas tudo bem.
Aí, quando foi em 2014, né, eu entrei na Uninassal, né, passei uma seleção na Uninassal, e na época era Faculdade Maurício de Nassau, né, hoje é Centro Universitário Maurício de Nassau. E aí, na época, em 2014, eu fiz a seleção, passei, e desde então estou professora. Eu só não sei te precisar exatamente qual foi o ano, mas eu acredito que foi entre 2017 e 2018, a coordenadora Vanessa me convidou para ministrar a disciplina de Psicologia do Esporte. Você já era grade D? Já era grade nova, porque não era grade do início quando eu entrei, né? Só para a gente entender, né, que antes era o quê? Quando eu entrei na faculdade, ela estava na transição de faculdade piauiense, que era FAP, para o grupo, né? O grupo tinha adquirido a faculdade, tinha adquirido a FAP, e aí virou Faculdade Maurício de Nassau, né? Então, eu estava naquele momento de transição. Então, a grade curricular que estava naquele momento, ela não contemplava a psicologia do esporte. Entendi. Né? Mas, a partir de então, quando a Uninassal veio com as grades curriculares, né, mais reformuladas, aí vieram outras disciplinas, né? Vieram a psicologia do esporte, veio a psicologia do trânsito, né? Sim. Psicologia positiva. Então, assim, ela deu uma modernizada, trouxe áreas, né, mais, vamos dizer que a gente chama de emergentes na psicologia, né? Então... As práticas, né, não voltadas a abordagens, mas a disciplinas práticas. A ambientes aos quais os psicólogos estavam também atuando e que não era contemplado pela grade curricular. É tanto que hoje eu dou aula na UFDPAI, eles se ressentem de não ter essas disciplinas, né? Porque a grade curricular de lá é de 2013, 12, 13, acho que é 2013. Então, acaba que não evoluiu, vamos dizer, né? Estão esperando agora, né, dar uma mudada, virem, né, outras disciplinas, mas elas não são contempladas lá, né? E já na sala ela é contemplado, né? A gente tem essa possibilidade de discutir, de estudar, né? De aprofundar nem tanto, porque a gente sabe que a carga horária ela não é, né, tão grande. Mas pelo menos o aluno ter contato. Sim, é uma coisa assim que eu aprendi agora na graduação, é que a faculdade ela te mostra a disciplina, você vê que ela existe, né? Mas tem que é um despertar. Eu diria que é um despertar, né? Na graduação, a disciplina ela serve para quê? Ela não vai você não vai saber tudo sobre aquilo, você não vai aprofundar tudo sobre aquilo. Mas a graduação, ela é um despertar. A partir do momento que você tem contato com aquela disciplina e você se interessa por ela, aí você, enquanto, né, um estudioso, um aluno, uma pessoa que tem interesse, vai procurar se aprofundar. Sim. Né, nessa disciplina, ao tal modo de quem sabe fazer uma pós, né, de buscar ter um conhecimento maior, de fazer leituras, pesquisas, né? Então, é bem isso, José. Assim, a academia, ela serve para te moldando, te apresentando várias coisas. É que nem na escola, né? Na escola a gente tem contato com várias disciplinas que a gente diz assim, mas para que eu estudei isso se eu nem vou usar isso no futuro e tal? É tanto que a gente vê várias abordagens, psicanálise, humanismo, né, terapia cognitiva comportamental, entre outras, mas na hora de atuar profissionalmente, a gente, né, faz a escolha por uma para a gente, né, para quem tiver o interesse de atuar na área da clínica, né, porque aí a gente tem um leque de possibilidades. E aí eu acho que a academia, quando ela traz essas outras áreas, ela amplia o leque de possibilidades. Verdade. Ela amplia a nossa visão como aluno, né? Do que é o que Sim, e não é só clínica, né? Porque, assim, o que estava acontecendo? As pessoas só pensaram em clínica, clínica, clínica. E hoje você já tem alunos que despertam para outras áreas. Hospitalar, organizacional, esporte, trânsito, jurídica, né? Então, assim, você despertar não só para, né, o acompanhamento... E aí também as políticas públicas, saúde coletiva. Então, assim... a psicologia é privilegiada no sentido de que nós temos a possibilidade de atuar em vários locais. E as áreas, elas se atravessam, né? Porque quando você vê, por exemplo, a psicologia escolar, o esporte, ele está dentro da escola. Verdade. Né? A psicologia do desenvolvimento, né?
que inclusive é uma das disciplinas que eu tenho ministrado, né? Tanto na Uninasal quanto na UFDPA. A psicologia do desenvolvimento, né? Quando a gente vai estudar desenvolvimento infantil e todas aquelas etapas, né? De que a criança, o adolescente, o adulto, né? Como ele se desenvolve, as habilidades que ele vai tendo no decorrer da vida, né? Que aspectos interferem no seu desenvolvimento, é sabido que o esporte ele traz um impacto, né? E um impacto geralmente positivo. Geralmente positivo porque não vai ser sempre positivo. A gente teve um exemplo mais recente, né? Pelo menos a gente estuda desse período, do quinto período agora, que a gente pegou a psicologia do trânsito e interligava lá no começo com fenômenos e processos. Sim. Mesma coisa. Que é a cognição, a atenção, a percepção, né? Então, assim, essa trajetória dentro do curso, a gente vai vendo que é como se fosse uma escalada. Sim, verdade. Né? E nessa escalada, uma coisa, né? Você vai estudando algo aqui, que amanhã você vai, né, ter contato novamente com ela, mas ela de outra maneira, né? Ela sendo aplicada dentro de um outro contexto, de vários contextos. Então, por isso que a gente começa com a disciplina que a gente chama de base, para que elas deem o embasamento necessário para que a gente aprofunde posteriormente com outros, né, conteúdos que vão agregando. E a gente, né, acaba estudando em separado por conta de uma forma mesmo de didaticamente ser mais fácil compreensão, mas não necessariamente, né, aquilo vai necessariamente ser visto em separado. Na prática, ela não acontece em separado. Sim. Na prática, acontece tudo interligado, né? Então, assim, quando eu fui chamada, aí voltando aqui, né, que lá em 2017, 2018, não me recordo muito, porque o tempo, né, acaba a gente passando e a gente vai perdendo, assim, um pouco das referências. Mas eu acredito que foi nessa época que eu fui chamada pela coordenadora para ministrar uma disciplina que aí era no curso de Educação Física, era dimensões psicológicas do esporte, né? Ainda acho que não tinha chegado a psicologia do esporte na psicologia, né? Acho que veio na grade seguinte, ou já estava nessa grade mesmo contemporânea da educação física, mas ainda não tinha chegado ainda a disciplina, porque ela só é no 7º período e nas dimensões psicológicas do esporte, ela era mais no começo do curso da educação física, né? Não sei se era primeiro período, era uma coisa mais assim, era uma disciplina que era já bem mais no começo. E aí eu aceitei esse desafio. E assim, né, eu fiquei surpresa, eu digo, mas né, por que ser chamada para essa disciplina dentre outros professores? Porque era a única professora que praticava atividade física. Olha só. Né? E aí você pensar, no universo de 10, na época tinha 10 professores, única sim, né, que a coordenadora também, ela fazia atividades, né, tipo, ela na época fazia, se eu não me engano, né, a Vanessa, né, hoje, né, eles têm que nos assistir, a questão, acho que ela fazia hidroginástica, ela fazia musculação, pronto, encontrava ela também na academia fazendo musculação. Então, eu acho, assim, que ela viu o perfil, assim, da pessoa que mais tinha uma proximidade com a prática física, né, de atividade física, né, e que, de certa forma, em alguns momentos eu estava bem focadinha, realizando ali, né, todo um cuidado, enfim, com essa questão mesmo desse autocuidado, né? Cuidar da saúde, cuidar do corpo, enfim. E aí ela foi e me convidou. Aceitei, é um desafio, né? Mas, enfim, a gente está sempre se desafiando. E aí foi o meu primeiro contato, não foi dentro do curso de psicologia, mas no curso de educação física, né? Então, eu ministrei essa disciplina há alguns semestres, eu acho que eu cheguei a ministrar para 2 turmas, né? Posteriormente, né, por questões de ajuste de carga horária, essa disciplina ela ficou com a professora Bruna, que chegou depois, né, na instituição e que também tinha esse perfil, né, de gostar de atividade física, né, e a Bruna bem mais assim de academia e tal, né, e aí ela também vamos dizer assim, ela ministrou essa disciplina tanto na educação física quanto também depois na psicologia, acho que um semestre na psicologia, 1 ou 2, não me recordo. Mas basicamente quase todas as turmas foi eu mesma que ministrei.
Então, assim, para mim na época foi um desafio, era algo que eu precisava conhecer mais aprofundado, né? E aí, assim, gostei bastante, né? De ter um contato em si e de, né, correlacionar, né, essas vivências, né? E buscar, né, compreender mais o papel, não só o papel do esporte em si, mas toda a repercussão mesmo, né? Psicológica que envolve as práticas esportivas, né? E aí a gente sabe que dentro da psicologia do esporte, né, a gente tem 5 contextos que a gente vai avaliar, né? E assim, que estão dentro da psicologia do esporte que a gente pode trabalhar. Né? Tem a psicologia escolar, o esporte recreativo, né? O esporte de alto rendimento, o escolar, e aí tem outra aqui que eu tô. A reabilitação, pronto. São as 5 áreas que elas se atravessam, né? Junto com a... E aí, assim, a gente não vê, e a psicologia clínica, né? A psicologia clínica não é descrita pelos autores, mas na prática, se a gente for perceber, a gente tem que fazer essa interligação, como eu te falei, né? Quando um atleta precisa, né, está passando por um problema que repercute no seu rendimento, ele vai buscar refúgio aonde, né? Se a equipe dele tiver um psicólogo, ele vai ajudar? Vai, mas vamos dizer assim, trabalhar de um modo mais individual, mais, né, assim, Então, assim, e mais focado no problema, vai ser com a clínica, né? Porque é algo mais ali, vamos dizer, a longo prazo, né? Já o trabalho que envolve o psicólogo dentro das equipes é um trabalho mais coletivo, é um trabalho que envolve outras abordagens, né? Vamos dizer assim, técnicas e práticas do que a psicologia do esporte. então, assim, só para ficar mais claro essa questão, o psicólogo do esporte e o psicólogo clínico vão ter que analisar dependendo da demanda, né, de cada atleta. Por exemplo, Sim. demandas mais urgentes ou que levam a longo prazo seria o psicólogo clínico. Porque o psicólogo do esporte, né, José, ele vai trabalhar de forma constante. Sim. Né? E acaba que ele vai perceber, às vezes, dentro desse movimento, né, ao longo do tempo, que tem atletas que estão necessitando de um olhar mais individualizado, né? Por patar, de certa forma, você vê aí, às vezes tem atletas que são muito jovens, não estão sabendo lidar com a mídia, não estão sabendo lidar com outras questões pessoais que estão trazendo para dentro do esporte, enfim, né? E aí tudo isso vai repercutir, né? E aí o olhar, a sensibilidade do psicólogo do esporte vai ser de quê? Ele faz um trabalho ali coletivo, faz um trabalho dentro da equipe, mas essa perspectiva de um olhar mais individualizado, né, que é a clínica em si, é que vai também colaborar com esse atleta, né? E sobre a questão da educação, né, do que você falou da psicologia escolar dentro da A do psicologia esporte esporte. dentro do... uma Isso. coisa, né? Foi uma das 5 ali que você elencou. Das áreas. Como é que a gente pode trabalhar o esporte tanto na saúde física, né, quanto na saúde de desenvolvimento da criança, cognitiva, O esporte... O esporte, ele ajuda bastante, né, na questão do desenvolvimento de habilidades da criança, né? Fisicamente falando, né, a criança ela vai desenvolver questões relacionadas à propriocepção, né, essa questão do movimento, né, da questão de como lidar com o espaço, né, essa questão né, vamos dizer, de entender melhor, né, como ele está se situando aqui dentro do espaço, de locomoção, né? Então a criança pequena, quando ela começa a praticar, fazer algumas atividades, ela já começa a desenvolver melhor, né, a sua forma de correr, de caminhar, as crianças hoje. Acredito que entra até na parte do que o Vygotsky falava, né, na disciplina, as EPDs, que era a partir do momento que o adulto está orientando ali a criança, ela vai aprendendo
com o que ela já sabe, né? Depois vai só desenvolver. Exatamente. Então, assim, ajuda a criança a desenvolver e ainda ajuda a criança a desenvolver. Isso é um aspecto físico, né? Psicomotricidade, né? Porque aí ela vai desenvolvendo habilidades ali, né? De coordenação motora, né? Então, toda essa questão, né, motora, física, o esporte pode estar colaborando, né? Então, assim, o esporte está colaborando ali para a manutenção de peso, né? De um controle para manter manutenção de saúde mesmo, né? Física. Porque a gente vê o quê? Hoje muitas crianças estão sedentárias. Ficam muito tempo na frente da TV, computador, tablet, essas coisas, né? E aí acabam, assim, sem aquele gasto energético que é necessário também, né? E acaba o quê? Diminuindo também a capacidade de desenvolver-se fisicamente, motora, de forma motora, né? Porque ele vai estar ali restringindo seus movimentos, né? Então, e outra coisa que ela perde também, enquanto ela deixa de realizar atividade física, é a questão coletiva, né? A questão de desenvolvimento de relacionamentos interpessoais, né? Porque também na prática de atividade física, geralmente ela é coletiva, né? Principalmente dentro do ambiente escolar. E ainda, hoje as escolas, a gente vê aqui, até mesmo aqui na cidade de Parnaíba, que hoje as escolas têm muita questão da competição. Sim. Né? As competições. Jogos internos, né? Jogos internos, né? Uma vez, até uma colega minha, ela postou uma foto do filho dela, que tinha vencido, né? Uma competição, ele todo sorridente lá com o troféu e tudo. E ao mesmo tempo ela postou da filha que tinha participado e perdido, né? E aí ela estava toda emburrada, né? E ela fez questão de postar essa foto. E ela disse que conversou com a filha, dizendo, é assim mesmo, né? Hoje a gente perde, amanhã a gente ganha, o importante é participar. E eu acho que, de certa forma, é isso mesmo, né? E ela quis valorizar isso. Ela não foi postar a foto só com o filho que venceu, né? Mas ela trouxe esse reconhecimento pelo esforço da filha também que participou, mas que não, né, conseguiu a vitória ao final, né, a sua equipe, né, enfim, não conseguiu a vitória. Então, isso ajuda a ir moldando os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, né. Então, o esporte, ele tem um papel também, né, dentro desse desenvolvimento, né. Então, não é só desenvolver habilidades, desenvolvimento, porque, assim, o esporte, ele te ajuda nessa orientação espacial, que é muito importante. Né? Então, assim, para mim a natação foi muito importante porque eu estava esticando, estava ficando, né, maior do que muitas das minhas colegas, por exemplo, né? Eu tenho 1,70 m e a gente sabe que aqui no Piauí as pessoas geralmente são mais baixinhas, né? Então, assim, eu era sempre muito, assim, estabanada, né? Tava, assim, queda, derrubar as coisas, né? E aí, assim, a natação, ela me ajudou nesse momento, né, a ter um controle melhor, uma orientação espacial melhor, porque dentro da água, quando a gente está até competindo, a gente vai desenvolvendo outras formas da gente, né, conseguir ver quem é que está do nosso lado, a questão da visão periférica, né, e até mesmo a questão de você ir dentro da sua raia, né, de você não sair da sua raia, né, de chegar lá no final, tocar, né, onde você tem que tocar, de você fazer a volta. Então, você vai desenvolvendo ali habilidades. A musculação e o crossfit, também você tem que ter a questão da atenção, né? A questão dessa consciência espacial, corporal, né? Essa parte também sinestésica, né? Da coisa. Então, tudo isso, né? Vai te ajudando. Então, para uma criança que está numa fase de desenvolvimento, que está precisando, que está ali desenvolvendo habilidades, né? Então, é muito importante para ela, porque ela, com certeza, a criança que pratica atividade física em detrimento daquela que não pratica, né, você vai ver ali diferenças, né, em termos, assim, de orientação, de habilidades que ela vai desenvolvendo, da própria percepção, né? Então, para essa criança que pratica o esporte, algumas coisas podem se tornar mais fáceis. Quem sabe até, por exemplo, quando ela vai andar de bicicleta, ou quem sabe quando ela vai dirigir um carro. Verdade. Né, lá na frente. Então, para a vida mesmo, né? Cotidiano. Serve para diminuir o risco de quedas.
Porque a gente sabe que naquela fase de crescimento a criança ela fica um pouco desengonçada, né? Então, isso ajuda, né? Você imagina só, uma criança que pratica vôlei, né? Você saber mensurar, assim, de certa forma, calcular, né, a distância da bola, para onde é que você quer mandar aquela bola, né? Como é que você vai receber essa bola, né? Então, é o raciocínio também, né? Então, essa questão da resposta rápida, né? Você é estimulado a pensar, você é estimulado a dar essa resposta. Então, ela te ajuda a desenvolver cognitivamente, né? Então, a dar esse retorno, né? A pensar, a agir, você é motivado. Sim. Então, é algo assim que a gente não pode deixar, né, de valorizar. Então, assim, a educação física, infelizmente, a prática de atividade física dentro da escola, né, que fazer a educação física, para alguns pais não é valorizada, né? Na minha época, eu tenho relatos ainda hoje, né, de crianças que levam atestado médico para não participar da atividade física. Sim, é um erro muito grande, né? Porque, como a senhora falou, trabalha tanto os fenômenos psicológicos e além de sociais também, né? Não só internos, mas externos como uma comunidade ali que se forma, os laços, os vínculos, não só com os colegas, mas também com os professores. Sim, e com a autoridade, né? Figura de Respeitar a autoridade. autoridade, porque assim tem regras, tem normas. Então, se a gente for fazer um paralelo com a sociedade, né, a criança traz isso para a vida, porque na vida cotidiana nós temos que seguir regras, nós temos que seguir, né, atividades aí, quer dizer, normas sociais. Né? E o esporte geralmente ele tá lá. Se você fizer isso, você vai ser punido. Sim. Né? Você vai, né, a punição às vezes é perder o ponto, né? Você vai perder a bola. Então, assim, dependendo do esporte, né, vai ter uma consequência as suas escolhas, né? E isso você pode fazer um paralelo para a vida mesmo do dia a dia, né? Então, assim, é algo fundamental para que a gente, né, reflita, os pais, né, as pessoas aí que estão assistindo, assim, pensar, né? Meu filho, ele está praticando atividade física, né? A gente não pode colocar uma criança também para fazer uma atividade física só por modismo, né? Daquela atividade, assim, não, todo menino faz. A senhora falou dos pais, né? Uhum. Uma coisa também que a gente aprende é a aprendizagem por modelo, né? Então, por exemplo, imagina de nada os pais cobrarem das crianças fazerem atividade física e eles mesmos não fazerem. Exatamente. Então, E também os pais quererem que os filhos façam atividade física que eles escolhem para os filhos. Porque também. nem sempre é a atividade física que aquela criança quer. Né? Seja, faz qual atividade? Hoje eu estou na musculação, mas eu gosto muito de correr e de vez em quando eu ainda jogo futebol. Pronto. Aí, assim, a gente sabe que a maioria dos meninos, eles são implicados a jogar futebol, Sim. né? Tem a luta também, que de vez em quando... Aí a luta. Só que, assim, nem todo menino vai gostar de futebol. Sim. Né? Nem todo menino vai gostar de futebol. Às vezes ele vai gostar do quê? De vôlei. Às vezes ele quer natação, né? E ainda tem a criança que não quer fazer atividade física, né? Claro que ele tem que ser estimulado, e sim, mas também não pode se tornar um fardo para a criança, né? Tudo tem que ser negociado. A criança ela tem que perceber que ela está fazendo aquilo, o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo, né? Então, assim, a gente não pode impor a uma criança uma prática, né? Por mais importante que ela seja. Então, primeiro tem que ter esse momento de conversa, de conscientização, de identificar quais são, né, os seus interesses, qual prática física, são tantas, né? São muitas. Infelizmente, nem todo mundo vai ter esse acesso. E quando a gente fala assim, a gente remete o quê? Né? A gente pensar nas pessoas mais favorecidas. Né, mais favorecidas, que aí elas têm esse direito assim de escolha mais amplo, esse leque de possibilidades mais amplo. Mas, por exemplo,
criança, né, lá da comunidade que eu atendo, que são comunidades mais carentes. E aí, como é que essa criança ela vai ter esse leque de possibilidades, né? Primeiramente, que muitas vezes os pais não têm condição de cuidar. Segundo, né, a gente sabe que as políticas sociais, né, políticas públicas que ofertam, né, práticas esportivas são bem restritas. E nem sempre vai estar ali próximo ao bairro que ela reside. Então, o leque de possibilidades dela vai se restringindo. E, às vezes, é zero, é nulo. Né? Então, é importante a gente pensar, né, se é importante a prática esportiva, né, tanto no contexto, né, cognitivo, físico e também social, porque essa criança ela está ali, né, se relacionando com outras crianças, aprendendo sobre, né, o manejo social no dia a dia, habilidades, desenvolvendo habilidades. É bom a gente refletir, né, como aproximar o esporte das comunidades, né, e dar mais possibilidades para as crianças e adolescentes. Né? Muitas vezes ainda tem, né, o futebol, né, alguns projetos sociais, alguns CRAs oferecem algumas atividades, né, mas geralmente é atividades relacionadas à dança, né, ou alguma outra coisa relacionada a essa parte física, mas ainda são bem restritos. Verdade. Então tem que... Então é um trabalho bem longo, né? Bem... De conscientização, né? Assim, de conscientização e de cobrança mesmo social, né? Só que, para as pessoas cobrarem, elas têm que primeiro despertar, elas têm que serem despertadas para a importância do esporte, né? Para a vida delas. Então, às vezes a gente acaba se dedicando a várias outras coisas e o esporte vai ficando, né? Atividade física, esporte vai ficando em último, né? Plano. Mas a gente tem que ver que pensar em qualidade de vida hoje, pensar em saúde, a gente também tem que pensar em alguma prática física, né? Alguma prática de atividade física. E voltando para a saúde, né? A senhora falou lá no começo sobre a ansiedade. Eu queria saber como que a saúde mental, a prática esportiva, ela implica na saúde mental. Não só da ansiedade, como casos clínicos também, de depressão. Não, é assim, a implicação, né? Eu acho que tem uma relação muito forte, né? Fazer atividade física, praticar um esporte, se mover, né? Que eu gosto muito. Então, a gente precisa se mover e isso é importante. E isso pode te ajudar, sim, a melhorar, né? Algumas condições relacionadas à ansiedade. Até porque a ansiedade, ela é o quê? Geralmente ela traz alguns sintomas, né? Do impaciência, inquietação, né? Algumas coisas relacionadas realmente a essa preocupação excessiva. E quando você faz uma atividade física, né, de certa forma você está o quê? Você está trazendo uma regulaçãozinha ali para o seu corpo, né? Você está se autorregulando, de certa forma, né? Controlando melhor tua respiração, aquele tempo que você está dedicando a ti. No esporte você não pode fazer as coisas muito rápido, né? Você tem que estar ali dentro daquele tempo. Né? Então você vai aprendendo um manejo melhor do tempo, né? Da paciência, da respiração, né? E aí vai trazendo aquele alívio, né? Aí assim, nem todo mundo, né? Tem gente que pratica várias atividades para poder, de certa forma, trazer uma melhoria, né? Porque tem pessoas que realmente têm uma ansiedade mais excessiva. Mas é sabido, né, pelas pesquisas, a gente tem visto aí na mídia, sempre fala a questão, né, da importância do fazer atividade física. Mas a gente tem que compreender como ela vai interferir nisso, né, de forma positiva. Por quê? Porque às vezes essa cobrança excessiva ela pode trazer um sofrimento psíquico maior, pode causar uma ansiedade também, né? Então a gente tem que ponderar tudo isso também. Né? Não é fazer porque eu sou obrigada que minha psicóloga disse que eu tinha que fazer atividade física para diminuir a minha ansiedade. Né? Então tudo é uma questão de como, quando fazer, por que fazer, eu tenho que entender o processo.
E aí entra até no processo de escolha dessa prática, né? Então, quando eu sugiro... Voltamos. Teve uma pequena falha técnica, mas estamos de volta já. Sim, sim. Então, né, acontece as falhas técnicas, mas voltando, né, a gente falando a respeito da questão da importância, dessa correlação entre o esporte e a saúde mental, né? Sim, nem sempre essa correlação vai ser positiva, ela é muito positiva quando ela é bem aproveitada, né? Quando realmente essa indicação, né, de fazer uma atividade física vai te trazer benefícios, né? Vai fazer você dormir melhor, vai você sentir mais leve, vai fazer você, né? Agora tem também, em contrapartida, pessoas que sentem ainda mais ansiedade, né? Pessoas que não conseguem, né? Ter essa rotina, estabelecer essa rotina, né? Isso causa até um sofrimento e uma autocobrança. Poxa, paguei academia, eu não fui. Todo mundo consegue ir, eu não consigo, né? Assim, eu sou incompetente. Aí começam várias crenças que vão surgindo, né? Ah, eu sou incompetente. Ah, eu, né? Não me... Ao invés de focar nas potencialidades, foca nas vulnerabilidades, né? Justamente. Então, ela vai trazendo aspectos, né, negativos ao invés de positivos, né, dentro dessa linha do esporte. Então, assim, não é só esporte, assim, mas atividades físicas gerais, né? Então, assim, se a pessoa ela não se identifica com musculação, porque nem todo mundo vai se identificar com musculação, ela pode procurar fazer uma caminhada. Ah, mas eu não gosto de caminhada, não gosto de correr, né? Não gosto de andar de bicicleta, né? Enfim. E aí a gente vai na tentativa de tentar buscar algo que a pessoa ela possa se identificar, nadar, que mais? Fazer alguma. Hoje tem muito beach tennis aqui, né? Hoje está assim, bem em alta o beach tennis. E aí a gente ainda tem que levar em consideração um aspecto, né? Um aspecto social e de renda, né? Porque dentro tem pessoas que próximo à sua residência não tem atividades, né, físicas. Hoje, né, existem grupos de atividade física e agora vão ter até ser reativadas as academias de saúde, né, em alguns bairros, em alguns locais, onde existem grupos com educadores físicos, né, que são de programas de políticas públicas, né, mantidos pelo município e que, né, podem ser utilizados aí como recurso para a prática de atividade física. Inclusive, assim, o que a gente percebe é que o perfil das pessoas que têm participado dessas atividades são o quê? São pessoas, né, acima dos 40 anos, né? Então, assim, as pessoas que frequentam esses grupos coletivos geralmente são pessoas mais, assim, né, nessa faixa. E idosos, os idosos, eles têm buscado mais se engajar nessas atividades coletivas, né? Mas ainda não tá, assim, não é um processo, né, que a gente vê tanto engajamento. Mas, assim, tem sido bastante disseminada essa ideia, né? As pessoas estão se conscientizando mais. Infelizmente, algumas pessoas, quando tem esse despertar para a realização de esporte, atividade física, né, já estão com a saúde um pouco comprometida, né, enfim. Mas aqui, José, eu falei das pessoas, né, no dia a dia. E tem também a questão da saúde mental do atleta, né? Então, assim, não é porque o atleta ele pratica aquele atividade, aquele esporte, tudo que ele tem a saúde mental em dia. Até porque o esporte, nesse caso, é a profissão. Verdade. E existe uma cobrança, né? É até interessante que às vezes um atleta ele pratica aquela atividade, aquele esporte dele, que ele, né, ganha dinheiro e que ele compete, que Sim. faz tudo, mas que ele às vezes faz uma outra atividade por hobby, por lazer, para poder E às vezes acaba até nem consome tanto conteúdo daquele esporte que ele pratica. justamente. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa. Quando é uma coisa que de certa forma, né, está relacionado ao o seu meio de vida, né, seu emprego e tudo mais, claro que exige mais de você, né? E aquilo vai trazer né, repercussões, né? Então, assim,
você se cobrar, você, né, ser cobrado pela mídia, ser cobrado pelo técnico, né, pela equipe, enfim. Então, tudo isso a gente tem que, né, tá fazendo essa, vamos dizer, buscando, né, fazer essa correlação, que o esporte, ele pode trazer benefícios para a saúde mental, mas ele também pode, né, trazer alguns prejuízos, dependendo de como é essa relação, a sua relação com o esporte, né? Então, assim, a gente não pode, né, cair nessa máxima de que todo mundo que vai praticar atividade física vai ser saudável e vai ter uma boa qualidade de vida e vai se sentir super bem e não vai ter ansiedade, nem depressão e nem nada, né? A gente não pode pensar dessa forma. Que o esporte é um auxiliar, não só nessas demandas de ansiedade, depressão, mas de outros, né? Você vê que os dispositivos de cuidado, né, psicossocial, tipo CAPS. Os CAPS, eles têm profissional de educação física para poder alinhar também ter essa colaboração da atividade física no bem-estar psíquico-emocional, né? Então, é algo que a gente precisa, eu acho que quando a gente adquire essa consciência, a gente está mais consciente de tudo isso, que a gente procura se dar essa oportunidade, né, de realizar algo, aí as coisas fluem melhor. Verdade. E interessante também porque, como a senhora falou também, né? Depende daquelas perguntas. Do como, porquê, quando. Então, tem que entender todo o processo, a situação como um todo. Não isolar e nem generalizar. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem que entender, né, o contexto. Né? Então, assim, a gente precisa avaliar todo esse contexto no qual o esporte está inserido e como é esse contexto também da saúde mental, daquele, né, seja de uma pessoa comum, né, atleta amador ou de um atleta profissional, porque tudo isso vai ter, né, uma diferenciação, né? E aí, a partir de tudo isso, a gente vai, né, avaliar também individualmente aí que cada pessoa ela pode, né, dentro das suas, porque a questão do esporte ela é muito peculiar. Nem todas as pessoas elas também estão elegíveis para praticar esporte, porque a gente sabe que tem pessoas que elas têm algumas demandas de saúde que são incompatíveis com a prática esportiva e que pode até incorrer aí, né, em algo que possa trazer um prejuízo maior à sua saúde e até à sua própria vida, né, colocar em risco a sua própria vida, porque, a gente sabe, tem pessoas cardiopatas, né, pessoas que têm comprometimento aí, né, diversas ordens. Então, assim, a gente não pode ver o esporte também só como o salvador da pátria em tudo, né? Tudo tem que ser avaliado, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, para encerrar, né, queria que a senhora tenha um quadro aqui no podcast que é para montar um pódio. E eu acredito que já sei qual vai ser o primeiro lugar, mas quais são os 3 esportes mais que a senhora gosta mais de praticar? Ah, certo. Assim, que eu gosto de praticar, certo, esporte em si. Assim, hoje não é nem uma questão de esporte, né? Eu faço musculação, mas ele não chega a ser assim um esporte, né? Assim, que eu gostei de praticar, eu gostei muito da natação, né? Então eu poderia colocar, talvez, a natação em primeiro, né? Assim, porque eu não pratiquei muitos esportes, né? Porque tem os que eu gosto de acompanhar. Então, pronto, a gente pode mudar. Quais são os 3 que você gosta mais de acompanhar? Que eu gosto de acompanhar. Pronto. Né? E aí eu já inverteria, que eu gosto mais de acompanhar. Primeiro lugar seria... Teve um momento da minha vida que eu gostava muito de acompanhar o tênis. Né? Hoje eu já não acompanho tanto, mas teve uma época que eu gostava muito de acompanhar o tênis, adorava acompanhar o tênis, né? Porque o tênis, ele, de fato, ali me despertou naquele momento. Mas hoje, né, o que eu gosto de acompanhar, aí seria, né, o futebol, né? Aí nós temos também o vôlei e a natação,
né? E agora é um ano olímpico, né? A gente vai ter aí muita possibilidade de acompanhar vários esportes. Aí quando é ano olímpico, o que eu gosto de acompanhar? Adoro ver aquelas competições de ginástica artística, Muito legal. né? Eu acho que, né, bem bacana. E, enfim, eu acho que agora, dentro da perspectiva, né, do que eu já fiz a nível de atividade física sem ser esporte, né, uma coisa que eu gosto muito é a dança, né? Aí entra a musculação e também o CrossFit. O CrossFit eu me afastei mais por uma questão mesmo física, porque é uma atividade de alto impacto, né? Aí eu já tenho um probleminha no joelho que eu adquiri aí com, né, uma fratura, então já me limita mais. Então a musculação ela foi mais recomendada para a questão do fortalecimento, Sim. né? Mas é isso. E por último, como a senhora falou, cada caso é um caso, né? Não que seja generalizado para cada pessoa, mas que é importante que também a pessoa ela não fique ali presa na inércia. Sim. Não fique parado esperando que as coisas aconteçam, sim, né? Até porque a gente não só faz aquilo que assim, que é prazeroso, que só vai trazer, né? Porque se fosse isso, a gente dormiria até mais tarde, né? Enfim, nós temos que ter uma certa disciplina, pronto, né? Eu acho que a palavra é essa. Trazer um pouco de disciplina para nossa vida, né? E se esforçar, porque acaba que se você fizer, né, com o tempo, isso pode se tornar realmente parte do teu repertório de vida, né? Sim, verdade. E eu queria que a senhora fizesse um desafio para quem está assistindo se mover também. É o desafio que eu faço até na sala de aula sempre, né? Eu sempre pergunto, quem é que está praticando atividade física, né? Quando eu estou ministrando psicologia do esporte. Então, eu desafio a todos que estão aí assistindo, né? Aqueles que ainda não praticam nenhuma atividade física, que não praticam nenhum esporte, né? Que busquem conhecer, né? E até perceber qual é aquele esporte ou aquela atividade física com a qual você mais se identifica, né? E se desafiar a fazer algo nesse sentido, né? Porque a gente precisa cuidar da gente, né? Se a gente não cuidar da gente, quem vai fazer isso, né? Então, cuidar da saúde é pensar o quê? Em longevidade, mas não só isso, né? Mas é pensar que todo mundo está caminhando para um processo, todo mundo quer envelhecer, né? Então, eu quero envelhecer com saúde, me movimentando, livre de dores, né? Se não for totalmente livre de dores, mas que pelo menos essas dores sejam minimizadas, tem os seus... Sim, Pronto, que até é uma repercussão que o esporte traz para o idoso, né? Melhora, né, assim, a forma do idoso de se locomover, né? De ter mais firmeza, de realmente, assim, ter uma melhor orientação espacial. Então, o esporte, em todas as fases da vida, ele vai contribuir com a gente. Então, é muito importante que a gente invista no esporte, que a gente faça algo, que a gente busque, né? Sempre tem alguma atividadezinha próxima de casa. Às vezes a gente gasta dinheiro com outras coisas. Aquela pessoa que está gastando dinheiro com massas e massas de cigarro, se ela economizasse no cigarro, com certeza já daria para pagar uma academia, né? Então, já fazer uma contrapartida, às vezes a pessoa gasta dinheiro com bebidas no final de semana e que ela poderia estar investindo na saúde dela. Então, assim, a gente tem que refletir e fazer um contraponto, né? O que eu estou fazendo por mim para me cuidar? Então, esse é o desafio. O que você está fazendo por você, né? Para você se cuidar, para você melhorar seu condicionamento físico e trazer uma certa longevidade para você, né? Gostei do desafio, foi um desafio diferente, é um desafio que traz mais reflexão para depois a ação, né? Justamente, a gente pensar para a gente poder agir, né? Reflita, pense e haja depois, se mova. É mover-se, né? É. Sempre, não parar de se mover. Obrigado, professor. Eu queria... Eu que agradeço, José, viu, o convite, né, participar desse projeto. Eu acho que é só o começo, né, com certeza desenvolver aí mais e mais propostas, trazendo mais pessoas, né, engajadas dentro do esporte. Então, só desejo sucesso para vocês, Obrigado. né, e que o projeto Movecast, ele só vá crescendo dia após dia.
Certo, obrigado. E obrigada pelo convite. E a você que assistiu, acompanhou até aqui, curta, comenta, compartilhe, se mova, né, que esse é o intuito desse projeto. E é isso. Até mais e um obrigado. Tchau.